esta série de estudos eu ministrei na Igreja Presbiteriana Renovada de Rio Pequeno, a convite pelo meu amigo querido Reverendo Ricardo Medeiros. Espero que vocês aproveitem também. A gente lê a Bíblia e não se dá conta do poder que ela tem nas vidas. Nós há pouco estávamos na nossa comunidade, na nossa reunião de quarta-feira, estávamos orando e cada um pode fazer os pedidos de agradecimento, de intercessão. E uma irmã disse: eu preciso que vocês orem para que Deus me dê sabedoria. Porque profissionalmente nós chegamos num ponto em que só Deus mesmo. Interessante essa expressão, né? Chegamos ao ponto em que só Deus mesmo, como se ele estivesse fora do processo há tempo. Eu ouvi no reverendo meditar inicialmente aqui o livro de Daniel, no capítulo 1. Deus dá sabedoria, graça, poder, dá conhecimento, inteligência, discernimento, e nós não recebemos. Precisamos orar. Por isso que talvez Tiago tenha escrito para pessoas nessa circunstância: se alguém está carente de sabedoria, peça a Deus que dá abundantemente, dá sem reservas. Nós cremos que esta palavra irá se cumprir na vida da irmã. Nós oramos por ela, a igreja orou, e nós cremos também na palavra que Deus vai dar essa sabedoria, esse entendimento, essa luz, essa compreensão, para que ela possa finalmente transpor os obstáculos que lhe parece no momento um beco sem saída, se transforma em um beco de luz, de uma estrada e não de um beco. E eu fico sempre a meditar na importância que os povos que leram a Bíblia dão à palavra de Deus. E há o livro de Daniel, continuações dessas histórias. Se vocês pegarem uma Bíblia que vem da tradição grega, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o livro de Daniel tem, vamos dizer assim, metade é escrito em aramaico e foi traduzido posteriormente para o grego. E nesta época dessa tradução circularam histórias, até ser formada a Bíblia definitivamente, circularam histórias a respeito de Daniel. E se vocês tomarem uma dessas Bíblias de tradição grega, vocês vão ler o livro de Daniel em 14 capítulos e não em 12, porque essas histórias foram agregadas ao livro original de Daniel. Duas delas nós conhecemos, pelo menos de ouvir falar, que é a história de Susana e a história de Bel e o dragão. A história de Susana é um acréscimo ao livro de Daniel. Algumas tradições põem no início, porque se diz lá que ele era um jovem muito novinho, era quase um adolescente. E aí a importância de ter em todos os tempos esses heróis, esses filhos benditos de Deus, com sabedoria, conhecimento e discernimento, para desmascarar a injustiça.
A Susana era uma mulher bem casada com judeus, estava no exílio, e os anciãos, né? Obviamente no grego a gente lê presbíteros, né? Presbiteró no caso do plural, não há nenhuma alusão aos presbiterianos, mas homens experimentados que deveriam dar testemunho, que deveriam conduzir o povo à palavra de Deus, que deveriam conduzir o povo para os caminhos de luz e de justiça, tentaram se aproveitar desta mulher e fizeram uma chantagem com ela: nós inventaremos uma calúnia contra você se você não ceder aos nossos desejos. Ela disse: bom, de qualquer forma, eu vou morrer, eu prefiro morrer fazendo a vontade de Deus, não de vocês, seus ordinários. Ser ordinários é por minha conta, vamos dizer canalhas. Fizeram um tribunal, levaram a esposa, a Susana, levaram a esposa junto com seus filhos, seus criados. O marido era um homem muito rico, de posição, e a acusaram. Eram duas palavras contra dela. Condenaram ao apedrejamento. E no meio do grupo que ia apedrejá-la, todos acompanhando, um jovenzinho levantou a mão e disse: eu sou inocente desse sangue. Como assim inocente desse sangue? Porque vocês não apedrejaram uma mulher inocente. E voltaram para casa, e Deus, diz o texto, deu o mistério, revelou o mistério a Daniel, que usou a seguinte estratégia: separou os dois homens e disse debaixo de que árvore essa mulher estava tendo relações com o rapaz, como vocês afirmam, debaixo da nogueira. É uma outra árvore lá, mas eu vou pôr nogueira. Você mentiu e um anjo o partirá no meio com a sua espada. Chamou outro em particular, no meio de todo mundo, né? Particular separado, e disse: debaixo de que árvore você viu a mulher, a Susana, cometer o adultério? Ele disse: debaixo do carvalho. Pois bem, você é um mentiroso também, e Deus enviará seu anjo e você será punido. E a Bíblia, ou melhor, essa tradição, pelo menos desse acréscimo de Susana, diz que esses dois homens foram acusados, foram mortos, e Daniel passou a ter uma reputação de presbítero. A palavra diz assim: ele, jovenzinho, tinha a sabedoria de um ancião, de um homem experimentado. Aqueles que deveriam dar exemplo, conduzir o povo, os pastores do povo de Deus, que deveriam dar exemplo, estavam pervertendo as casas, pervertendo as pessoas. Então, obviamente que é uma história, como nós chamamos, apócrifa, que, portanto, não participa dos capítulos de Daniel, mas a importância, a necessidade sempre de ter pessoas jovens, particularmente comprometidos com a justiça e com o reino de Deus. A história de Bel e o dragão é a segunda vez que Daniel é jogado na cova dos leões. Forma o capítulo 14, e os babilônios adoravam um deus chamado Bel, que comia muito. Eles levavam 45 quilos de flor de farinha, vinho, e deixavam lá à noite, e a comida desaparecia, e eles diziam que era o Deus que comia. Aí Daniel foi chamado a se dobrar diante desse Deus. Daniel, você tem que fazer reverência. Ele falou: eu não faço reverência para uma estátua de bronze por fora, de barro por dentro, que não come essa comida. Como não come essa comida?
Não come. Vou provar para o Senhor. Levaram a comida e, sem que os sacerdotes, as crianças e as mulheres dos sacerdotes se dessem conta, Daniel espalhou cinzas, vamos dizer que era cal, próximo à mesa de manjares. Fecharam, selaram o selo real. No dia seguinte, o rei Daniel e os sacerdotes foram ver, e a comida não estava mais na mesa. Está vendo? Bel comeu. Falou assim, Daniel disse: olhe atentamente no chão e veja as pegadas. O pessoal era malandro só. Debaixo da mesa, aqui não tem mesa, mas debaixo da mesa tinha uma passagem secreta. Os sacerdotes, seus filhos, suas mulheres entravam por baixo da mesa, comiam e não deixavam rastro. Mandaram destruir o Deus. Aí eles adoravam o dragão também, não tem nada a ver com São Jorge. Eles adoravam o dragão, e esse dragão também era muito morto de fome, e Daniel foi chamado a se dobrar diante dele. Ele diz: eu não vou me dobrar diante de uma estátua. E ele fez lá um preparado de folhagem com um tipo de líquido, né? Não se diz claramente, fez umas bolotas e atirou na boca do dragão. E aquele negócio fermentou, estourou a estátua. E o pessoal ficou muito bravo com Daniel, dizendo: o rei mandou destruir Bel, agora o dragão, estourou o dragão, logo ele vai querer que a gente se dobre diante do Deus do Daniel também. E aí fizeram lá um conluio, uma trama, e jogaram Daniel na cova dos leões. Só que dessa vez, por 7 dias, sem comida, sem bebida, ou ele morria como comida dos leões, ou ele morreria de fome, de inanição, né? E Deus envia o profeta Abacuque para alimentá-la. Lá de Jerusalém ele vai até a Babilônia, o alimenta. Quando o rei abre a cova dos leões, Daniel está intacto, obviamente, e aqueles algozes foram jogados. Tal é a narrativa do capítulo que nós lemos ontem, né? Do capítulo 6, é muito semelhante. Ainda o outro, terceiro acréscimo, que é uma das poesias mais impressionantes de louvor a Deus, que francamente nós deveríamos ler com atenção. Quando os jovens estão na fornalha de fogo ardente, os 3 jovens, aparece um anjo para salvá-los e deixá-los intactos. Neste momento, acrescenta-se pelo menos uns 40 versículos de um cântico de louvor a Deus. É uma coisa impressionante. Assim, pouquíssimas outras palavras dizem tão profundamente o poder criador de Deus, como Ele domina os ventos, os mares, a neve, o sol. Claro que não está aqui, mas na Bíblia da tradição grega, como estou dizendo, faria bem a gente ter e ler alguma coisa para tentar entender que o ímpeto e o desejo de ter pessoas, ter jovens, ter heróis como Daniel gerou uma grande quantidade de textos que exaltam Deus. Se eu lesse, aqui eu não trouxe, para ler, mas se eu lesse 4 versículos desses acréscimos, você diria que eu estou lendo a Bíblia, porque são confissões
que foram modeladas nas confissões, nos decretos, na exaltação, no próprio livro de Daniel e de resto de toda a Bíblia. Portanto, claro que a gente não vai tomar isso como escritura, mas deveríamos, uma vez pelo menos, ter a curiosidade e interesse de ver qual é a importância que tem na vida das pessoas a Escritura Sagrada em toda a sua totalidade. Sempre lembrando de que é o Senhor que está com Daniel, e o Daniel se torna então essa figura emblemática, como eu disse ontem. Disse ontem também que pelo capítulo, até o capítulo 6, nós temos uma resistência integrada, sem grandes dificuldades, para a compreensão e para a vida, mesmo vivendo sob domínio estrangeiro. Hoje vamos falar do capítulo 2 e do capítulo 7, onde os desdobramentos já não são os mesmos. Bom, como eu disse, a gente não tem tempo suficiente para ler todo o capítulo, e ainda mais para ler 2 capítulos inteiros. Então, eu sei que vocês se esforçaram para ler o livro de Daniel mais de uma vez, então vamos relembrar. O capítulo 2 está dentro das histórias da corte, e o rei tem um sonho, e chama os seus magos, seus astrólogos, seus videntes, seus sábios, pessoal encarregado de aconselhar o rei, de dizer para o rei o que essas coisas significam, e o rei faz um desafio nunca feito antes. Primeiro vocês me contem o sonho que eu tive. Complicou, né? Esquentou a chapa da turma lá. E eles afirmam assim: você está nos pedindo, o Senhor, né? Se dirigiu ao rei, o Senhor está nos pedindo uma coisa que ninguém jamais pediu, que rei nenhum pediu. Mas eu estou pedindo. E vocês parem de me enrolar. E se não derem a interpretação até tal hora, vocês vão morrer. Para o rei é fácil resolver as coisas. Se ele não fez a minha vontade, eu mato e pronto, né? E Daniel, aqui se diz também que ele é aí o filho dos exilados de Judá, que recebeu no capítulo 1 o dom de interpretar sonhos e visões, fica sabendo que os sábios, os responsáveis lá do rei serão executados, e ele vai ser executado também, porque afinal de contas ele tem responsabilidade, mas sempre deixado de lado, nunca perguntaram nada para ele. E ele diz: diga ao rei que eu vou interpretar o sonho dele. E o rei diz assim: bom, você vai interpretar, mas antes você vai dizer: ó rei, e aqui essa passagem precisa ser lida, capítulo 2, verso 20 ao 23. O verso final diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite, ou de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus da eternidade, eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Há sempre um louvor. Outra coisa interessante aqui é que Daniel foi para casa e disse aos seus colegas: vamos orar
senão a gente vai para o brejo, senão a gente vai ser morto também. E agora ele diz no plural, nos fizeste saber. Esse plural aparece no verso 36 também. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Não é um plural perdido, né? Mas certamente, como Daniel é o herói principal do livro, os seus companheiros lhe dão retaguarda em oração, em companhia, mas estão junto com ele. Talvez aqui a primeira lição importante é que o povo de Deus não resolve as coisas sozinho. O povo de Deus não deveria procurar viver, resolver a sua vida isoladamente. Nós pedimos oração aos irmãos porque cremos no poder de Deus responder à petição do justo ou da pessoa justa, de tal forma que nós precisamos compartilhar nossas dificuldades, nossos desafios, nossas inquietações, nossas fraquezas. Esse é meu 4º ano lá na igreja Bereia, é o nome IPU Bereia, e nós nos reunimos toda quarta-feira, em meia dúzia de pessoas. Um dia eu falei meia dúzia de gato pingado, eles ficaram bem bravos, sabe? No domingo eu já estava ouvindo essa expressão, quer dizer que aqui é cheio de gato pingado, né? Eu disse a eles, quando eu cheguei, eles diziam, as pessoas não vêm, não têm interesse e tudo. Eu disse, olha, nós vamos orar pela igreja, pelos que não vêm, pelos enfermos. Vamos nós. Não precisa ter um batalhão de gente orando, porque Deus ouve a nossa oração. Vamos compartilhar nós e deixe que Deus movimente o coração de cada um. Então nós continuamos a orar. Eu trouxe o boletim, vocês vão ver, se alguém quiser exemplar. O boletim da igreja sempre tem o boletim de oração dos aniversariantes, dos enfermos, das pessoas que necessitam de uma bênção mais que especial. Todas são especiais, mas creio que dificuldades, pessoas atravessam dificuldades maiores do que a nossa, né? Quando a gente ora para a dificuldade alheia, a nossa fica desse tamanhozinho, né? A gente fica até envergonhado de achar que aquilo é um problema. Então Daniel, a primeira providência dele é compartilhar, olha, vamos orar. Mas ele já faz isso todo dia, ele fazia 3 vezes por dia. Mas agora é preciso um clamor especial, por uma causa específica, por um determinado problema que apareceu inesperadamente, que eles estão participando, vamos dizer assim, ativamente. Eles não são meros espectadores, não são plateia, eles estão envolvidos profundamente. E Deus revela o mistério a eles. Nós não sabemos quantos. Talvez os 3 amigos, Daniel e alguém mais. No final, Daniel vai pedir para o rei colocar esses amigos deles, os 3, Mesaque, Sadraque e Abednego, em lugares chaves na administração. Pois bem, no plural ele vai dizer: você sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre e pernas de bronze, e do joelho para baixo, ferro misturado com barro até os pés. E o rei ficou ouvindo. O rei não fala nada na verdade, mas fica ouvindo, e vem a interpretação. A cabeça de ouro, essas estátuas são
4 reinos. Você é o cabeça de ouro, portanto começa a contar da Babilônia. Um outro reino te sucederá, outro sucederá ao que te sucedeu, e finalmente haverá um reino de ferro misturado com barro, que na verdade ele vai dizer assim, que não se mistura. Deus tirará o reino de suas mãos e passará a outro, tirará da mão do outro e passará para frente, e o 4º reino se apoderará do poder. Este 4º reino, ele começa a dar detalhes, começa a explicar que este reino se misturará com o outro, ferro e barro, através de alianças. E aí acontece algo para o rei inesperado, para nós também. Uma pedra se solta de uma montanha e atinge exatamente os pés da estátua, destruindo essa estátua, destruindo esse reino definitivamente. Diz aqui, quando ele começa a dizer o ferro misturado, no verso 43, ferro e barro é mediante casamento. E no verso 45, como viste que foi do monte cortado uma pedra sem auxílio de mãos humanas, esmiuçou ferro, bronze, barra, prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo é o sonho, fiel à interpretação. Essa interpretação do Daniel, dos 4 reinos, aponta justamente para o período depois de Alexandre o Grande. Teria sido a Babilônia, teria sido os medos, os persas e os gregos. Os gregos foram, quando Alexandre morreu em 332, os reinos se dividiram, os seus generais dividiram o reino, que era ali até o extremo oriente, vinha desde o ocidente. Estes 4 generais, um tomou uma parte que era a Síria e o Egito, e depois esses reinos foram divididos. E esses reinos, historicamente, tentaram se aliar através de casamentos entre as princesas e os príncipes, né? Casamento era um arranjo político, não era. Veja Salomão, com tantas mulheres, né? A gente diz, algumas eles nem viu, porque eram casamentos de aliança política. Ele precisava de madeira, cedro do Líbano, casava com uma princesa lá para ganhar os cedros do Líbano, né? Assim foi, precisava de cavalos do Egito, veio a princesa, enfim. Os casamentos não eram apaixonados por amor, como são os nossos, né? O casamento era político. E essa indicação no capítulo 2 indica para esse período, mas não dá detalhes. Termina por dizer que o Deus de Daniel é o Senhor dos reis, revelador de mistérios, e é engrandecido Daniel, seus companheiros também. Ele permanece na corte e os seus amigos viram governadores de províncias, etc. Do outro lado, no capítulo 7, nós temos uma visão bastante diferente do sonho do rei. Capítulo 7. A visão é uma visão aterradora. Capítulo 7, como eu disse na segunda-feira, marca a virada
de um estilo literário, de um modo de contar as coisas, para um modo de visão, um modo visionário, carregado de cores. Aqui começam a aparecer os bichos, que a gente poderia chamar dos monstros do Apocalipse, né? Ou da Apocalíptica. E a visão perturba Daniel. Aquela serenidade dos primeiros 6 capítulos. Parece que o Daniel está bem tranquilo quanto a tudo. Vai jogar na cova dos leões? Vamos lá, né? Vai para a fornalha, os amigos dele. Vai ser ameaçado de morte. Aparentemente, não se diz, até onde eu saiba, né? Porque eu li, posso ser que eu não tenha lido direito. O Daniel está bem sossegado e tranquilo. Do capítulo 7 em diante, o Daniel fica perturbado com as visões até cair desfalecido no capítulo 10. Ele vai agravando a situação do Daniel. Eu imagino que a sua situação emocional, física e espiritual, porque as visões são muito contundentes, são terrores, são visões apocalípticas mesmo. Ele começa a ver 4 animais. Primeiro, parece um leão. Alguém vai dizer assim, é projeção do Daniel, né? Jogar ele na cova dos leões, agora ele está sonhando com o leão, né? No capítulo anterior, o Daniel, não sei, os psicólogos aí que me perdoem, mas vou dar uma escorregada aqui, né? Isso aí deve ser projeção, porque no capítulo 6 ele está na cova dos leões. O primeiro animal que ele vê na visão dele é o leão. Parecia com o leão. Não está muito claro se é ou não leão. O segundo animal é um urso, parece um urso. O terceiro é um leopardo. Mas esses bichos não são aqueles que a gente pinta na escola dominical. Esses bichos são cheios de olhos, chifres, cheios de grandes presas, são aterrorizantes. E o último bicho ele nem sabe o que é, não se descreve. Ele diz que era um bicho horroroso, um animal bestial, cheio de olhos, com chifres, 10 chifres, e depois apareceu mais um chifrezinho, mais 2, e nos chifres tinham olhos também. Ele vai ficando apavorado, né? Porque é uma visão apocalíptica. No final do capítulo 7, tem essa constatação. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Quer dizer, o Daniel está abalado. Agora, ele está abalado porque a interpretação da visão é muito pior que o próprio sonho. Semelhantemente ao capítulo 2, os 4 animais representam também 4 reinos. A interpretação é que esses reinos, de forma semelhante como os metais da estátua, representam 4 reinos. Um reino será substituído por um segundo, o segundo pelo terceiro, e o 4º reino será um reino devastador. Rapidamente se fala dos 3 primeiros reinos, mas o interesse do Daniel, capítulo 7, verso 19, diz: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas de bronze, que devoravam, faziam pedaços e pisavam aos pés. Vou parar para a meninada não ficar assustada. Sabe? Depois vocês leem em casa,
Senão eu também não durmo. Se eu chegar perto de você essa noite, amor, é porque eu estou com medo. A questão, só para quebrar um pouco a atenção, é que o quarto animal é o animal que vem destruir Jerusalém. É o animal que do capítulo 7 em diante vai aparecer. É um desses generais de Alexandre o Grande e os seus sucessores que vão aterrorizar Jerusalém. E eles não vão se contentar em apenas aterrorizar Jerusalém, mas vão saquear o templo. Não só saquear o templo, mas substituir o sacrifício do templo por porco. E não só substituir o sacrifício por porco, mas vão colocar a abominação da desolação, ou a abominação devastadora, que é a tradução mais próxima. Alguns especulam que seja, mas não é nada pior do que, ou melhor, eles não haviam experimentado nada pior antes. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Alguns imaginam, supõem, que por Antíoco IV, que é esse chifrinho metido à besta, e aqui o sentido é besta de bestial, não de tonto, mas de bestial. Ele adorava os deuses pagãos, e alguns suspeitam que ele poderia, ou fez isso, construir no lugar do Santo dos Santos um altar a esse Deus estrangeiro. Ele era um homem extremamente violento. Desses dois reinos, da Síria e do Egito, que vão atormentar Jerusalém, a descendência disso, uma nós conhecemos, que é Cleópatra, Ela vai nessa linhagem desses reinos que dominaram ali. Ela está bem mais próxima, obviamente, do período romano, quando na Palestina era a dinastia dos Macabeus que dominava. Um dia, um enviado do rei foi a Jerusalém sacrificar um porco no altar do Senhor. E quem estava de plantão lá? O Matatias não permitiu. Quando foram sacrificar o animal, esse pessoal sacrifica com faca, cutelo mesmo. O sacerdote e seus filhos mataram os emissários do rei e puseram o resto para correr. O que aconteceu? O rei veio com toda a força. E aí começou a chamada Guerra dos Macabeus. Então, a pedra do capítulo 2, que sai da montanha, e aqui aquele que vai estabelecer, brigar é atribuído muito aos Macabeus. Porém, o livro de Daniel atribui a uma figura que nós vamos conhecer profundamente no Testamento, que é o Filho do Homem. Veja no capítulo 7, verso número 13: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como com as nuvens do céu, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino
para que os povos e nações, homens de todas as línguas, o servissem. Que o seu domínio é domínio eterno, que não passará, que o seu reino jamais será destruído. Aquela pedra, no capítulo 2, é lida aqui agora como uma pessoa, como filho do homem. A visão é no tribunal. O juiz é o ancião de dias. E quem vem para assumir o reino é o Filho do Homem. E essa figura é tão poderosa que vários livros da época, do período que vai entre o Antigo e o Novo Testamento, que a gente chama de interbíblico, mencionam esse Filho do Homem. Um livro chamado Quarto Esdras fala muito do Filho do Homem. O livro de 1 Enoque, num capítulo que faz de similitudes ou de semelhanças, fala muito do Filho do Homem. E essa figura vai aparecer nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e também Apocalipse, mas especialmente Mateus, Marcos e Lucas, usam essa expressão Filho do Homem e aplicam a Jesus. O vínculo que a igreja, os discípulos fizeram, foi exatamente tomar essa figura do rei soberano que irá estabelecer o reino de Deus definitivamente. E a linguagem que se usa nos evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, usa a linguagem é a mesma do Daniel. Ele virá sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem. Tem um cântico assim, né? Vindo sobre as nuvens com poder e glória, e todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, como um raio que sai do Oriente se mostra no Ocidente. É uma linguagem apocalíptica, e esse título vai ser a forma que o próprio Jesus vai falar dele na terceira pessoa. Jesus nunca se refere a si mesmo como o Mestre, como o Senhor, como Jesus ou como Cristo. Ele diz o Filho do Homem, aquele que me negar perante os homens, o Filho do Homem também o negará no juízo. Esta visão do capítulo 7 de Daniel é a matriz que forma muito da linguagem escatológica do tribunal final, onde todos seremos apresentados e alguns serão julgados. E quem estará presente nesse tribunal é o Filho do Homem, o Ancião dos Dias e todos nós, os que creem e também os que não creem. Lembram de Mateus 25? Então, seu Senhor separará as ovelhas dos cabritos. As ovelhas dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que está preparado para vós, mas aos outros dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então esse capítulo 7 traz a figura de maior destaque para nós cristãos, e depois para os judeus também. Eles não aplicam a Jesus, mas esperam um como Filho do Homem. Se tornou então a figura de maior importância para atribuir a Jesus o domínio, poder, a honra, a glória. E o Apocalipse de João retoma essa figura, Filho do Homem, e todas as vezes que há uma doxologia, um louvor no livro do Apocalipse, é dirigido ao Filho do Homem. Lá também há uma figura de cabelos brancos,
com armadura de ouro, com uma espada reluzente, usar essa linguagem apocalíptica. Então vocês fariam bem lerem com cuidado, assim, isso é trabalho para semanas e meses, tá bom? O capítulo 7 de Daniel e comparar com as narrativas de Jesus. Eu escrevi um texto só sobre isso, o Filho do Homem no judaísmo e no cristianismo. E analisei Daniel, analisei Ezequiel, passando principalmente por Daniel, analisei 4 Esdras, 1 Enoque, todos os 3 evangelhos e o livro de Apocalipse. É um texto acadêmico bastante denso, mas que ajuda a gente a perceber como que uma figura em um livro bíblico assume uma grande importância na literatura. Bom, na semana que vem, quando vocês saírem do jejum, então vocês podem acessar meu blog, está tudo, esse material está disponível para vocês lá. Segunda-feira eu coloquei uma introdução a Daniel, e lá tem outros materiais que tratam de Apocalipse e desses assuntos também. O livro de Daniel, a partir desse capítulo 7, então, ganha o seu colorido de fato apocalíptico. Capítulo 8, nós teremos a visão de 2 animais. Capítulo 9, nós já lemos aquela confissão dos pecados. E o capítulo 10, 11 e 12, principalmente capítulo 10 e 11, vão falar desse 4º reino, tá certo? Então, se queremos detalhes do que vai acontecer no próximo episódio, né, no livro de Daniel, tem que ler os capítulos 10, 11 e 12, para ver o que este 4º reino faz com o povo de Deus. Capítulo 12, que é o final, vou deixar para sexta-feira. Capítulo 12, que é o final, vai preparar a solução para os mártires, para aquelas pessoas que sofreram as consequências deste atentado bestial, apocalíptico contra o povo de Deus. Daniel começa a aparecer cada vez mais humano. A escola bíblica de férias da igreja esse ano vai ser o tema Forte no Senhor, que é justamente uma semana sobre o livro de Daniel. E a tendência que nós temos é apresentar o Daniel super-herói. Só falta pôr uma capa nele, né? E uma máscara, inventar uma roupinha para ele. Mas nós precisamos aprender a ensinar nossos filhos, a igreja, que essas pessoas são humanas, de carne e osso, que ficam pálidas e bambeiam as pernas. Vocês vão ler no capítulo 8, as pernas do Daniel tremem, ele está pálido, ele está perturbado. Essa palavra perturbado não é que ele está saindo fora do ar, não tem perturbação mental, ele está de fato agitado, a sua cabeça pensa 1000 coisas, o que pode ser isso? E em seguida, a visão dos 2 animais no capítulo 9 já vem responder para ele o que isso significa. Vamos nos lembrar disso quando ensinarmos a Bíblia. Deus dá poder, inteligência, sabedoria, graça, fortaleza, força para todos nós. Mas nós não podemos esquecer que somos humanos,
que diante de uma visão aterradora de destruição, de crise, de violência, a gente fraqueja, a gente empalidece, a gente fica sem saída, a gente fica num beco escuro, porque não consegue ver a presença de Deus, porque as coisas são bem terríveis. Eu tenho me abstido, de assistir alguns noticiários na televisão, porque me dão uma sensação muito ruim e despertam em mim uma indignação quase criminosa, vontade de fazer justiça com as próprias mãos, vontade de ser Deus. Olha o que essas coisas podem fazer com o ser humano. Talvez não aconteça. Quando eu era adolescente, eu achava que as coisas aconteciam comigo. Agora que eu sou um pouquinho mais que adolescente, mais maduro, mais velho, eu sei que acontece com muitas pessoas, só que nós não falamos dessas coisas. Nós não falamos desses nossos sentimentos de raiva, de ódio, de indignação, de sede de justiça. Ah, se eu pudesse fazer justiça para pessoas que foram trucidadas, para pessoas que foram violentadas, que foram abusadas, que foram presas injustamente. Dá uma revolta profunda em nossos corações. Eu acho que é mais ou menos esse sentimento que vai passando algumas vezes pelo nosso coração, mas que não podemos dar vazão a uma vírgula, a um ponto desse que nos passa pela cabeça. O socorro está no Senhor, certamente, Eu li com a igreja o Salmo 75, e o Salmo diz: não vem do Oriente, não vem do Ocidente, não vem de lado nenhum o auxílio. E aí a gente completa: vem do Senhor o auxílio. E é justamente no capítulo 11 que tem essa palavra de auxílio do Senhor a Daniel e a todo o povo que se mantém fiel. Eu termino dizendo que o agravante desta situação é que a visão do capítulo 2, comparada com a visão do capítulo 7, na interpretação do quarto reino, dos pés de barro e ferro, no capítulo 2, e desse animalzinho, cheio de chifre, que ninguém sabe exatamente descrevê-lo, é que eles arrastam pessoas do meio do povo de Deus para o seu lado. Eu tenho me debatido muito com os textos de liderança. Esse livro que eu escrevi sobre o presbiteriado por meio de relacionamento, fui descobrindo que os maiores inimigos estão no meio do povo. Lobos vestidos de ovelha. Porque quando você vê um lobo, você reconhece imediatamente. Mas quando ele está disfarçadinho de ovelha, é bem difícil. E o que vai se descobrir no capítulo 10, 11, 12 de Daniel é que muitos estão do lado que nós consideramos errado, estão do outro lado. Ao invés de temer a Deus, buscar a Deus e continuar servindo a Deus, eles mudam de lado e ajudam esse pequeno chifre a massacrar o povo.
entregam de bandeja, como a gente diz. Talvez isso seja a pior descoberta que a segunda parte do livro de Daniel vai mostrar. Porque na primeira parte, os meninos estão juntos, oram juntos, enfrentam juntos, vão para a fornalha juntos. Mas a partir do capítulo 7, já está posta uma divisão clara. Os que estão do lado de Deus e o seu povo, e os que se alinham com os inimigos. Gente de dentro, que vai para o outro lado. Por isso, recordando o início, quando eu estava falando das narrativas de Susana, é bem isso. Pessoas que deveriam zelar pela comunidade, pela justiça e pela paz, pelo temor de Deus, pervertem o direito, aceitam o suborno, ameaça, fazem chantagem. Passam para o outro lado. Isso é uma advertência que se traduz com as seguintes palavras do apóstolo: você que está de pé, veja que não caia, para sermos apresentados em pé diante do Filho do Homem. Há um texto do Evangelho que diz assim: para que todos estejamos em pé. Porque todos aqueles que se envergonharem de mim, de minhas palavras, diz o Filho do Homem, eu também me envergonharei deles no dia da reunião do tribunal. Então é bom a gente lembrar disso. Que facilmente os inimigos arrumam aliados dentro das fileiras do exército do Senhor. Por hoje nós paramos por aqui. Hoje que eu vi que tem um relógio ali, eu estava olhando no meu aqui, mas eu puseram hoje, mas eu estava lendo. Eu agradeço a atenção de vocês, obrigado, Deus abençoe.